veja aí pela apresentação, tudo bem? Eu estou compartilhando a Uhum. câmera. Referente à aula, vamos ver ali, ó. Nós temos uma atividade para o dia 28 de maio, tudo bem? Que se Tudo inicia bem. sexta-feira aí, né? E ela é referente, deixa eu ver aqui, ó, à parte de calorimetria, os exercícios. Que se eu não me engano são todos iguais. Quem não entregou ainda? Ah não, pera aí que eu estou confundindo com as turmas. Pronto, agora foi. Então, ó, física, pronto. Então nós temos uma atividade que é para ser entregue. Mas é isso mesmo. Temos uma atividade que é para ser entregue no dia 28, que aí ninguém entregou, que é referente à parte do diagrama de fases, que foi o que a gente viu na última aula. Tá. Eu vou terminar e te entrego. Aham. Então, esse está para a semana que vem, que foi a última atividade que a gente teve. Então, no diagrama de fases, a gente explicou ali exatamente o exercício, né? E como funcionava. Eu dei um exercício para vocês fazerem, que era exatamente o que? Explicar como funciona a panela de pressão, porque ela cozinha mais rápido o alimento. Tudo bem? Então essa aí é a atividade que vocês têm que fazer para me entregar para o dia 28. Então tem tempinho ainda. Beleza. E aí o que acontece? A gente vai continuar com esse mesmo estudo referente à parte dos gases, só que agora a gente vai entrar numa parte de estudo dos gases. Então, vamos lá. Quer que eu tire, Beatriz? Cara, não, vou deixar. De qualquer forma, o que está filmando vai ser só o quadradinho vermelho, tudo bem? Aham, tudo Vocês não vão bem. aparecer, não. Uhum. Então, o que a gente vai estudar hoje é o estudo dos gases. Tá tranquilo por enquanto as aulas, tá dando para entender, porque assim, cada aula eu tô tentando passar uma coisa diferente. Então eu acho que a gente tá vendo bastante coisa. Mas tá tranquilo por Aham. enquanto? Não, tá. Quando eu tenho às vezes alguma dúvida, às vezes eu revejo a aula, sabe? Igual mesmo pra fazer atividade, alguma coisa. Eu sempre tento rever a aula no YouTube. Beleza. Então aqui que a gente vai estudar. No caso, a gente vai estudar como que os gases se comportam, ou os fluidos se comportam. Né? Quando eu falo de fluido, sempre que eu falar de fluido, eu estou falando tanto do líquido Tá bom. quanto do gasoso. Ambos são fluidos. E acontece o quê? Todo gás, para a gente poder ter um parâmetro sobre ele, a gente precisa de algumas informações. As informações sobre os gases são sempre. Vou botar aqui. As informações sobre os gases vão ser sempre a pressão, a temperatura, o volume e a quantidade de mols. Então o que acontece? Tudo que a gente sabe sobre um gás, para a gente poder determinar um gás, a gente precisa dessas informações, que é a pressão, Uhum. a temperatura, o volume dele e a quantidade de mols. Então vamos ver o que é cada um deles. O que significa pressão? A pressão, ela nada mais é, a gente chegou a discutir um pouquinho sobre a panela de pressão, mas a gente vê aqui ela mais detalhada. A pressão, ela nada mais é do que uma força exercida sobre uma área.
Ou seja, eu cheguei a mostrar para vocês exatamente os experimentos do balão, né? Se o balão estoura ou não. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma agulha e eu apontar para um balão de festa, esse balão ele estoura. Certo? Ele vai acabar estourando. Mas se eu pegar e fizer a mesma coisa, por exemplo, com uma caneta, com um pilô, por exemplo, que ele já é um pouquinho maior, o balão não estoura. Ou seja, por quê? No primeiro caso, eu tenho uma área muito pequenininha, então eu estou concentrando toda a Travou. na agulha. Tá errado. O que foi? Travou. Foi? Agora foi. Então o que acontece? Na agulha aqui, eu tenho uma área muito pequena. Como eu tenho uma área pequena, toda a força vai se concentrar exatamente nesse pontinho. Então eu vou ter uma pressão muito alta. Já no outro caso, eu tenho uma área maior. Então eu tenho uma área grande. Então a pressão ela é menor, por quê? Porque a pressão ela se distribui. Isso que significa pressão. Ou seja, nós estamos sempre sujeitos a pressões. Nesse caso, são as pressões atmosféricas. O que seria a pressão atmosférica? Esse aqui não era. Não, pode ser esse aqui, 3. Então, o que seria, por exemplo, uma pressão atmosférica? Quando a gente está ali na Terra, né, a pessoa está aqui, existe lá a nossa estratosfera, que é onde vai ter ali o ar. E o que vai acontecer? Nós temos uma coluna de ar que fica em cima da nossa cabeça. E o ar ele tem um peso. O ar pesa. Então essa coluna de ar ela está empurrando a gente para baixo. Então isso que significa pressão atmosférica. Tudo bem? Tudo bem. Então, por exemplo, se a pessoa ela sobe uma montanha, significa o quê? Que a coluna de ar que ela vai ter aqui em cima da cabeça, ela é menor. Então, o que influencia essa coluna de ar menor? A pressão ela é uma força para manter as coisas compactas. Se você está pressionando, pensa ali, ó. Aqui para você poder estourar o balão, você está exercendo uma força sobre aquele balão para ele estourar. Então, no momento em que você diminui essa coluna, você diminui essa força, essa pressão sobre ele. Então as partículas elas ficam mais soltas. Um efeito considerável que a gente tem é que em altas altitudes, como a pressão ela é mais baixa, deixa eu botar aqui, pressão menor, o ar
ele fica mais disperso. Ou seja, quando a pessoa respira, ela vai pegar uma quantidade de ar. Então, por exemplo, quando a gente respira, a gente vai apanhar uma quantidade lá de oxigênio, de O2, como vai apanhar também uma quantidade lá de água, de nitrogênio, por aí vai. Quando esse ar, quando a gente tem esse ar rarefeito, ou esse ar com menos pressão, mais dissipado, essa quantidade de oxigênio ela é muito menor. Ou seja, ele vai ser bem pequenininho, vai ser quase uma bolinha. Então a pessoa ela sente falta de ar. Ou seja, como a pessoa ela vai sentir falta de ar, isso acarreta aí em vários problemas. Porque quando a gente está respirando e o oxigênio no caso, não está entrando no nosso pulmão, podemos ter um problema o quê? De respiração, né? Significa que não tem oxigênio circulando no cérebro. Então a pessoa pode vir a desmaiar. Então, existem vários lugares onde essa altitude é muito alta. Né? Se não me engano, lá na Bolívia, lá no Peru, a gente tem esses lugares onde a altitude é muito elevada. Né? Vamos pesquisar um caso. Ó, então aqui ó, a gente tem em El Alto, que fica a 4.150 metros de altitude na Bolívia, 4.090 metros também na Bolívia, 3.866 na China, 3.825 no Peru. São lugares muito altos. Então as pessoas que moram lá são pessoas, digamos assim, especiais. Por que especiais? Porque o organismo dela se ajustou àquilo. Ou seja, o organismo se ajustou a pouca quantidade de oxigênio. Então elas conseguem sobreviver com esse ar rarefeito. Nós, por exemplo, não conseguiríamos fazer isso, porque nós não estamos adequados àquele ambiente. Mas tudo é questão de tempo. Né? Seria a mesma coisa que, por exemplo, a gente sair aqui da Serra e a gente descer, por exemplo, para Rio das Ostras, para o Rio de Janeiro, para Macaé, por exemplo, Campos, que é um lugar quente pra caramba. Né? Nós vamos sentir essa diferença de temperatura. Mas se a gente ficar lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente vai se acostumar. É a mesma coisa aqui quando as pessoas sobem para a serra e sente esse frio de Friburgo. Né? A pessoa sente um frio danado, mas pra gente, nós já estamos acostumados. Pode estar, sei lá, 15 graus e a gente está de boa, de bermuda, né? Eu, por exemplo, tô assim, né? De bermuda, camisa, não tô com casaco, 2 casacos, tênis, calça. Né? Eu não tô tão encasacado, digamos assim. Então acontece o quê? Que essa altitude ela vai influenciar nesse ar. E as pessoas vão ter dificuldade para poder respirar. Por exemplo, na serra, vamos ver aqui, ó. Friburgo, ele tem uma altitude aqui, ó, de 846. Vou puxar aqui pro lado, ó. Nós estamos a 846. Então, repara, em comparação a outros países que a gente viu lá na Bolívia, por exemplo, no Peru, que é mais de 4.000 metros de altitude. Ou seja, é um ar que é 4 vezes mais rarefeito. Né? Então, influencia bastante nisso. Então, a pressão está associada exatamente a esse efeito. E quando a gente fala de pressão atmosférica, a gente utiliza a letrinha de ATM. Ou seja, quais são as unidades da pressão atmosférica? A pressão, no caso. Então, a pressão é um cara que ele tem muitas unidades de medidas. Muitas, muitas. E, dentre elas, nós temos aí ATM, que significa atmosfera,
Ou seja, um ATM é exatamente a pressão a nível do mar. Tudo bem? Deixa eu mudar de cor. A outro tipo de pressão que a gente vai ter, outra unidade que a gente tem, pressão, como eu havia falado, ele é uma força sobre uma área. Ó. É uma força exercida sobre uma área. Força, em física, a gente dá como Newton. E área, a gente dá como metro quadrado. Então, uma opção é esse cara aqui, ó, que é Newton por metro quadrado. Essa seria a unidade de pressão usual. Mas a gente não vai utilizar ela, e a gente vai utilizar mais a segunda, que é dada em PA, Pascal. Ou seja, 1 Pascal é exatamente 1 Newton por metro quadrado. Eles são iguais. Esse é um tipo de unidade. Estão acompanhando mais ou menos as unidades? Tá indo? Então, a gente tem ali o Newton, tem o Pascal. O outro cara que a gente vai ter é o PSI. Essa é uma unidade inglesa. Lembra que a gente viu várias unidades inglesas, como libra, polegada, feet, né? Uhum. Então, é exatamente esse cara. Então, o PSI, ele é muito utilizado, por exemplo, para calibrar pneu. Não sei se já viram, por exemplo, quem anda de carro, anda de moto ou bicicleta, quando ele precisa calibrar o pneu, né, se o pneu está vazio ou não, ele vai encher aquele pneu em PSI. O equipamento que faz aquela medição, né, a bomba de pressão, que é onde o cara coloca aquela mangueirinha no pneu, ele mede em PSI. Então, por exemplo, PSI ele é libra por polegada quadrada, né? É uma das formas de medição, que é exatamente esse cara aqui, ó, LB por pol quadrado. Libra por polegada quadrada. Essa é outra forma de medição. Existe outra forma de medição, que é dada em bar. Bar é uma das formas de medição, por exemplo, do vento. A pressão do vento, ela é medida em bar. Ou seja, é tudo a mesma coisa, só que são só parâmetros diferentes. Lembra que a gente viu lá que a grande diferença é que cada um mede da sua forma? Então, é mais ou menos o que acontece com a pressão. Só que na pressão ele é bem difundido, ou seja, cada unidade tem uma aplicação própria. Tanto que, por exemplo, quando a pessoa vai na polícia, lembra, quando a pessoa ela é pega numa blitz, dirigindo, alcoolizada, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um teste no barômetro, bafômetro, né? Ou seja, o barômetro, ele é exatamente uma medição de pressão. Você mede a pressão ali que está sendo exercida no seu pulmão, ele coleta essa quantidade de ar que você emitiu e através disso ele consegue saber ali a dosagem de álcool que você tem ali no seu corpo. Nossa, eu pensei que era bafômetro era por causa do cheiro da cerveja. Mas assim, a ideia dele é exatamente isso, ó. Quer ver, ó? Existe o barômetro, ó, são esses caras de média pressão. Cadê? Aqui, ó. Barômetro é um carinha igual esse aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Ele mede a pressão, igual quando tem bico de bicicleta, algo do tipo. Isso é um Uhum. barômetro. Mas ó, você consegue medir um monte de coisa. Então, a pressão ela tem várias e várias unidades de medidas. Várias. E a que a gente mais Entendi. trabalha são exatamente com o PSI, com o Pascal e com o ATM. Então, o ATM, ele significa o quê? Que é uma pressão no nível do mar. O interessante é que eu consigo intercalar cada um desses.
Ou seja, eu posso dizer que um atm ele é 10 elevado a 5 Pascal. Ou seja, é bastante Pascal. É uma força muito grande. Então, qual é a ideia? Conforme a gente vai descendo, quando a pessoa mergulha, por exemplo, no nível do mar, ela vai aumentando essa pressão. Por que ela aumenta a pressão? Porque ela vai ter a coluna de água em cima da cabeça e a coluna de ar. Então, o que é interessante para a gente não se prolongar muito tempo? Quando o mergulhador, já viram, sabem que, por exemplo, quem trabalha em plataforma de petróleo, existe uma profissão chamada mergulhador. Já ouviu falar desse nome? Já, Júlio? Mergulhador? Ah, mergulhador já. Então, existe aquele mergulhador que ele trabalha quando você vai, por exemplo, catalogando animais, criaturas do mar. Ou seja, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de fazer tipo uma viagem para Angra dos Reis, algo do tipo, você pode fazer tipo uma viagem assim, ó, você bota uma roupa de mergulho e vai lá mergulhar lá com os peixes. Isso é um mergulhador. Mas Meu existe sonho é fazer isso. mergulhador de petróleo, de A pessoa nada no plataforma. petróleo? É. Jesus. O que o mergulhador de petróleo ele faz? Acontece que para a gente existem várias instalações de plataforma de petróleo. Vou botar aqui um desenho de uma plataforma. Uma GCAP. Aqui, ó. A plataforma GCAP é esse tipo de plataforma aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui? Esse tipo de plataforma, ela tem um pé que ela vai até o fundo do mar. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Acho que... Deixa eu ver. Acho que ela deve ter um desenho. Aqui, ó. Repara aqui, ó. Deixa eu abrir a imagem. Pronto. Repara que o pé da plataforma, ele vai até o fundo do mar. Ó. Tá vendo que o pé vai até o fundo do mar? Então, o que Sim. acontece? Isso não é fixo, no caso. É uma plataforma fixa. No caso, existe plataforma Ah, flutuante, e por aí vai, que é um barco, FPSO, por aí vai. Mas o que acontece? Quando você constrói uma plataforma dessa fixa, ela tem que ter o que a gente chama de nível d'água, lâmina d'água. O que é lâmina d'água? É a profundidade da água, que ela tem que ser no máximo de uns 300 metros. O Brasil, ele trabalha muito com petróleo profundo, ou seja, o nível da água é muito mais profundo. Então a gente não utiliza muito dessas plataformas que são assim, que são fixas. São mais plataformas flutuantes, como esse tipo aqui, ó. Tipo uma FPSO, que é igual esse aqui, ó. Que é igual um barco, é igual um navio, e ele ancora aqui, ó. Que ela funciona assim, ó. Ela fica flutuando e os fios passam lá pro fundo. Tá vendo? Essa aqui é uma plataforma que ela é móvel. Mas existem as plataformas físicas e fixas. E o que significa uma plataforma fixa? Repara que ele tem uma estrutura aqui, ó. E essa estrutura, por mais que você crie, né, você construa ela, ela precisa de uma manutenção. Né? Pensa lá, você comprou um carro. Não adianta só você botar gasolina no carro. Você tem que trocar o óleo dele, você tem que limpar, tem que mandar para revisão, né? Porque senão o carro ele vai quebrar, ele vai parar de funcionar. É a mesma coisa que acontece com esse tipo de estrutura. Só que aí me diz, digamos que eu tenho esse tipo de plataforma e ele tem, por exemplo, um problema aqui embaixo. Como que você vai fazer para consertar isso? Né? Como que você vai fazer para consertar? Se ele está lá no fundo. Você tem que mandar alguém que é o mergulhador. Então o mergulhador, ele desce, ele afunda, mergulha até chegar nesse nível. Pegaram mais ou menos a ideia? aham. Então, só que o que acontece? A pressão que ele vai ter, ó, a diferença de pressão, ou seja,
Aqui ele está no nível do mar. Já aqui ele já está lá embaixo, que é uma pressão absurda. Então, o que acontece? Quanto maior a pressão dele, isso a tendência é o quê? É ele comprimir. Porque pensa, nosso corpo, nós temos o quê? Um pulmão. Esse pulmão tem ar aqui dentro. Então, pensa, por exemplo, se você começa a afundar esse cara, a pressão ela vai aumentar. O que vai acontecer com o pulmão? Ele vai começar a comprimir. Entendeu? Então, você vai meio que implodir. O que é implodir? Ó? Quer ver? Explodir por dentro. É isso aí. Ó. Quando você começa a implodir, ó, aqui, ó. Should I sign something? Acho que vocês tinham que mostrar isso pra Insurance. vocês, I ó. want a single. Ele colocou água quente e jogou na água fria. Então, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo a pressão. Ó. Não tem ar. A pressão aqui dentro está menor. Visto que a pressão aqui dentro está menor, a pressão externa está maior. Então, ela está forçando o ar a entrar. O ar quer entrar aqui de qualquer jeito. Só que como não tem buraco, ele vai pressionar esse cara. Nisso que ele vai pressionar, ele vai literalmente comprimir esse latão. Então, ó. Vamos ver ali. Ó, ele está jogando água para poder se tornar mais uniforme. Repara que o ar quer entrar aqui de qualquer jeito. Que é como se tivesse criado um vácuo aqui dentro. É mais ou menos assim que funciona. Então ele está jogando a água para que essa pressão, né, se regularize. Porque a princípio ele tinha dilatado. Olha lá. Ó. Olha como ele comprimiu. Tá vendo na figura? Então o que acontece? O ar queria entrar querer tanto entrar ali dentro que ele acabou comprimindo. Então, se você pega uma pessoa e leva ela lá para baixo, o que vai acontecer? A água ela vai querer entrar dentro do pulmão dela, né? Porque dentro do pulmão da pessoa estaria vazio. E lá fora teria uma pressão muito grande. Então você não pode simplesmente pegar uma pessoa e mergulhar ela de qualquer jeito. Então o que acontece? A pessoa que trabalha como mergulhadora, ela entra em uma cabine, tipo um quarto, e ela entra nesse quarto e gradualmente a pressão vai aumentando. É como se fosse tipo uma sauna. Você entra ali na sauna, pensa, você está na sauna. Se você entrar e a sauna estiver pegando fogo, você não aguenta nem 2 segundos ali dentro. Mas se você está ali dentro da sauna e ele começa a aquecer devagarzinho, você nem sente. Certo? É até o que falam, né? Que nego fala que é assim que se cozinha sapo. Não sei se já ouviram falar. Se você pegar um sapo, diz a lenda, minha mãe fala isso. Se você pegar um sapo e colocar ele na água e botar a água para ferver, como a água ela vai fervendo tão devagar, o sapo não se incomoda com aquilo. Então ele continua dentro da água. Ele não pula fora. É a mesma coisa que acontece. Então, para poder levar até lá embaixo, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa estar num quarto onde vai aumentar essa pressão. Então, por exemplo, o serviço é literalmente assim. A pessoa ela vai ficar, sei lá, uns 10 dias dentro desse quarto, presa, aonde a pressão vai aumentando. Quando chegar lá embaixo, a pressão é tão grande que ela tem que fazer um exercício, ela tem que fazer o serviço dela tem que ser feito rápido, em 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ela não pode ficar o dia inteiro lá. No momento que ela fez o serviço, ela volta. Só que ela também não pode voltar rápido demais. Então ela passa mais 10 dias dentro daquela casinha para a pressão diminuir. Olha que doideira. Entendi. Então, ela fica aí quase 20 dias praticamente nessa casa para poder fazer esse serviço. Né? Então o mergulhador ele trabalha mais ou menos dessa forma. Tanto que é muito perigoso para o mergulhador trabalhar dessa forma. Aqui, ó, ele trabalhando lá embaixo. Exatamente por quê? Porque quando você faz isso, você está pressurizando o seu pulmão.
Nisso que você pressuriza o seu pulmão, você está criando micro bolhas de ar dentro do pulmão. E se essas bolhas de ar explodem, elas meio que danificam o seu pulmão. Então, a pessoa se prejudica. Olha aqui, ó. Ele está limpando a corrente, ó. Às vezes entra sujeira, alguma coisa aqui, ó, nas correntes que prendem esses navios. Então os caras têm que limpar, ó, fazer algum serviço neles, ó. Então, o salário do mergulhador, ele é um dos maiores de todos. Só que, por Caraca, eu não consequência, a sabia. pessoa acaba vivendo muito menos. Exatamente por causa disso. Pegaram mais ou menos a ideia? Aham. Sim. Então, para a gente terminar, aí a gente continua, eu vou pedir para vocês pesquisarem quais são os tipos de plataformas de petróleo. Bem simples. Google ali, tipo de plataforma de petróleo. Que aí a gente conversa um pouquinho mais de como esse petróleo é extraído e tudo mais. E com isso a gente vai linkando as nossas aulas. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, acho que Tá não. tranquilo as aulas, gente? Olha, professor, acho que não. Caso Tá seja... tranquilo as aulas. Deu pra entender bastante. Assim. Hã? Deu pra entender tudo. Se Show. por acaso eu tiver alguma dúvida, às vezes eu revejo a aula, então eu te pergunto. Tá, sem problema. Qualquer coisa que vocês queiram saber também, eu queria saber como funciona tal coisa. A gente pode se programar para estudar aquilo também. Com mais calma. Sim. Né? Beleza. Fazer igual que a gente fez lá no início. Sobre as perguntas e as respostas. Só que aí dessa vez a gente faz com mais calma, vendo, abrangindo um pouquinho mais. Tudo bem, gente? Tudo. Então terminamos por aqui. Certo? Então até a próxima aula. Certo. Tchau. Tchau, Tchau. até mais.